louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Que maravilha sabermos que um dia todas as nações estarão perante o Senhor e o adorarão. E é por isso que Ele nos deu essa comissão de irmos e levarmos o Evangelho a toda a criatura, a todos os povos. E então precisamos pedir em oração que Ele nos abençoe nessa missão. Sou somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer valor. Por dentro só a dor, só por isso estou aqui. Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como eu sou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens, que Cristo irá voltar, ser usado pelo Espírito, é tudo que eu mais quero para mim, Senhor, viver pra seu louvor. Só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor, apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça minha
Amados irmãos, graça e paz, todos são muito bem-vindos, é uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar um trecho da Palavra de Deus, podemos refletir nesta palavra. E eu quero convidar você a trabalharmos um pouco a questão de autenticidade, porque o texto que nós estaremos lendo agora vai falar exatamente sobre isso. A autenticidade é uma das palavras que hoje mais vem mexendo com a cabeça e com o coração das pessoas. Alguns podem até confundir a autenticidade com a pessoa dizer aquilo que pensa ou fazer aquilo que deseja, que dê na cabeça, mas o conceito vai muito mais além. Especialistas e formadores de opinião eles dizem o seguinte, argumentam que o mundo em transformação, como é o nosso caso, está quebrando paradigmas, valores recorrentes, como, por exemplo, choque de cultura e de gerações. Tem adquirido com urgência a definição de uma via própria e única de expressão para as pessoas se posicionarem, serem autênticas, de fato expressarem aquilo que de fato elas são. Ouça, por exemplo, como escreveram alguns colunistas do site Exame. É uma matéria que foi publicada no dia 25 de setembro de 2017. A matéria diz o seguinte: temos uma necessidade latente de dar sentido para a existência e encontrar algo que nos faça viver uma vida com mais propósito. Como? Sendo autênticos, argumenta o artigo que traz como título a expressão autenticidade. Dizem, invista em ser quem você é. Mas por que a autenticidade como solução para se viver uma vida com mais propósito? Porque você tem que aprender a ser único, ser exclusivo. O que acontece é que, ora, esses exemplos nos inspiram construtivamente, ora, eles confundem nossa cabeça, impedindo-nos de construir um caminho autêntico, único, em vez de ser você mesmo e de se expressar como você mesmo dentro de suas condições e reais capacidades e necessidades. Em vez disso, você acaba se tornando outra pessoa, buscando ser quem você não é e nunca poderá ser, cobiçando o que você não precisa e não conseguirá comprar, e jamais poderia ou deveria ter aquilo que você busca. Você acaba infeliz, superficial e falsificado. Então, meus amados, eu quero refletir com vocês nesta noite sobre este tema, discípulos de verdade. E aí eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 8, apenas o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu quero repetir para que fique assim mais latente na nossa mente. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Quero convidar você a curvar sua cabeça aí onde você está, para que possamos orar. Ó Deus, querido Pai, é muito bom, Senhor, podermos refletir na Tua palavra, palavras ditas por Jesus, conhecedor das pessoas,
do mais íntimo do coração. Por isso, Pai, precisamos entender esta palavra, precisamos refletir sobre ela, porque aqui Jesus está dizendo para aquelas pessoas que haviam crido nele, que se elas permanecessem em seus ensinamentos, seriam verdadeiramente seus discípulos. O que significa que esse conhecimento da palavra, apenas para que essa palavra fique na mente, não funciona. O que Jesus estava dizendo é que essa permanência na palavra, de fato, era para ser colocada em prática. Aquilo que ele ensinou. E é isso que nós precisamos hoje. Por isso, Senhor, abra nossa mente, o nosso entendimento, traga clareza da Tua palavra, a fim de que aquilo que vamos refletir, que de fato possamos compreender para sairmos do discurso para a prática, a fim de que possamos vivenciar de fato o que Jesus queria que os seus discípulos fizessem. Portanto, Senhor, fale agora ao nosso coração, é o nosso pedido, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero, então, ter aqui esses momentos de reflexão com a igreja, com aqueles que nos acompanham agora. E queremos pensar neste tema, discípulos de verdade. Primeiramente, o discípulo autêntico. No texto, Jesus está tratando de autenticidade. Ele está dizendo que há uma crise de autenticidade. Ou seja, os indivíduos dizem, por exemplo, que são cristãos, mas a verdade é que muitos falam uma coisa e, de fato, vivem outra coisa. Buscar aparentar ser quem realmente não é um problema apenas da sociedade, mas ainda mais preocupante é um problema também da igreja. Nós precisamos, e isso não é uma coisa nova, porque já naquele tempo de Jesus, depois com Paulo fazendo uma analogia de onde ele vivia, ele disse que muitas vezes ele viveu entre falsos irmãos. Então, há um tipo de pessoa que afirma crer, pertence ao grupo, mas não é verdadeiramente discípulo de Jesus, não é um discípulo de verdade, porque falta autenticidade. Então, este é um discípulo falso. Então, queridos, vejam bem, a igreja precisa de discípulos de verdade. O mundo precisa de discípulos de verdade. Todos nós precisamos de autenticidade. Nós estamos dizendo que há uma crise de autenticidade e, de fato, há. Nós estamos agora na véspera de um movimento político para eleições municipais, e nós podemos ver que tem muita gente prometendo muita coisa. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo falando sobre uma pessoa que parecia uma pessoa autêntica, se colocando como um representante dos evangélicos, isto lá na eleição presidencial. E ali tinha até um pastor expoente falando que aquele que estava sendo apresentado ali deveria ser um ícone para a sociedade, as pessoas deveriam se espelhar nele. E, de fato, recentemente, esse mesmo candidato da época foi preso, porque foi apanhado não sendo, de fato, nem um político autêntico, quanto mais um cristão ou um discípulo autêntico. Em segundo lugar, o que significa verdadeiramente meus discípulos? O que de fato Jesus ele estava querendo dizer com esta expressão? A frase verdadeiramente meus discípulos implica que há discípulos que não são verdadeiramente discípulos
do Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, irmãos, significa real, significa de verdade, significa autêntico. Em outras palavras, existem discípulos de verdade, mas também existem discípulos de mentira. O mundo, portanto, eu aqui quero também fazer uma referência a palavras que eu tenho dito, que o mundo está dividido em dois grupos, os que têm a vida eterna e os que não têm a vida eterna, os que têm Jesus e os que não têm Jesus. Mas neste texto, eu acabei na meditação descobrindo que nós estamos aí com o mundo dividido em 3 grupos. Ué, pastor, então aquilo que o senhor falou antes não serve mais? Não é bem isso, você vai entender. Então veja, o mundo, portanto, não é dividido apenas em 2 grupos, como eu vinha falando. Vejam bem, discípulos e não discípulos de Jesus, eram os 2 grupos. Mas aqui eu estou colocando que o mundo está dividido em 3 grupos. Não discípulos, discípulos de mentira e discípulos de verdade. E aí, aqui você vai entender. Pessoas que não têm pretensão de seguir a Jesus. Pessoas que dizem segui-lo, mas só da boca para fora. E pessoas que realmente o seguem, percebem? E aí você vai dizer, bom, então, como é que fica, no caso, esses que são discípulos, mas são discípulos de mentira? Nós podemos dizer que nós estamos aqui colocando também no mundo o cristão não nascido de novo, que é o discípulo de mentira, e o cristão nascido de novo, que é o cristão ou discípulo de verdade. Porque Jesus mencionou esta distinção? Esta distinção, queridos, ela é perturbadora. Vejam, deveria nos contorcer por dentro e levar-nos a perguntar: aonde eu estou? Quem sou eu? Sou não discípulo? Sou discípulo de mentira? Ou sou um discípulo autêntico, um discípulo de verdade? E você está numa dessas 3 categorias. Aliás, eu e você, nós estamos. Não discípulos são aqueles que não têm nenhum interesse em caminhar com Jesus. Discípulos de mentira são aqueles que demonstram algum interesse. E tem o discípulo de verdade. Os discípulos de verdade são aqueles que estão inteiramente integrados, totalmente envolvidos nesta caminhada com Jesus. Em terceiro lugar, mas o que é um discípulo de verdade? Para Jesus, verdadeiramente meus discípulos é o mesmo que verdadeiramente cristãos ou verdadeiramente crentes. Crentes de verdade, cristãos nascidos de novo. Queridos, Jesus aqui, ele não está fazendo uma classificação dizendo que verdadeiramente discípulo é um segundo estágio na vida cristã, que primeiramente a pessoa se torna um crente para depois alcançar o nível de um discípulo. Não, Jesus não está fazendo aqui essa discussão. Embora existam igrejas e ministérios que colocam desta forma. Falam da seguinte maneira: primeiro você é um incrédulo, ou seja, você não conhece e você não crê em Jesus. Mas depois você se torna um crente, você se converte a Jesus Cristo, depois você se torna um discípulo e vai dando esses passos. E aí faz um curso para tal. E então você vira um discipulador. Vejam só,
uma caminhada em que existem passos e mais passos até a pessoa chegar neste nível. Mas não é o que Jesus ensina. O Senhor não disse a esses crentes: se vocês permanecerem fiéis a meus ensinamentos, vocês se tornarão verdadeiramente meus discípulos. Jesus não disse isso. Ele não ensinou que ser um verdadeiro discípulo era um estágio posterior à crença, à fé, à conversão. Após a pessoa receber a fé salvadora, o que Jesus disse foi isto: se vocês permanecerem fiéis a meus ensinamentos, vocês não serão, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Em quarto e último lugar, os discípulos de verdade, eles são filhos adotivos, herdeiros do Pai que está no céu. Esses são discípulos de verdade. São filhos adotivos, herdeiros do Pai que está no céu. Embora nós saibamos que Deus está em todos os lugares, nós não temos como sair da presença de Deus, isso nós já em outras mensagens deixamos muito claro. Agora, discípulos de verdade são simplesmente cristãos nascidos de novo, crentes verdadeiramente salvos em Cristo, diferentemente dos falsos discípulos, porque os falsos discípulos, eles não seguem a Jesus. Eles podem dizer que o seguem, mas de fato aquilo que eles fazem desfaz o que eles falam. Então, queridos, os discípulos de verdade tiveram seus pecados verdadeiramente perdoados, cancelados. Isso não é apenas uma boa sensação, uma sensação de consciência tranquila, não. Isso é de fato uma transformação de dentro para fora. Então, a ira de Deus nunca mais repousará sobre estes verdadeiros discípulos, mesmo que as angústias do inferno se apoderem de sua alma. Ainda assim, o Senhor tem compaixão e os liberta. Eles têm a verdadeira vida eterna, comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, na palavra de Cristo. Porque eles são cristãos nascidos de novo, cristãos de verdade. São ovelhas de Jesus. Eles se tornaram ovelhas de Jesus Cristo e ninguém poderá arrancá-las de sua mão. Está Jesus mesmo dizendo isto lá em João capítulo 10, no verso 28. Ele diz que ninguém, porque ele dá a vida eterna por essas ovelhas. Aliás, ele dá a sua própria vida pelas ovelhas e agora as que o Pai lhe deu, ninguém jamais as arrebatará da sua mão. Não são mais escravos, mas são filhos de Deus. Isso Jesus disse aos seus discípulos, lá no mesmo capítulo que nós estamos, no verso 35, mais adiante. E ele fala que nós, verdadeiros discípulos, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso nós vamos encontrar na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17, e também em 1 de João, capítulo 3, verso 1. Lá diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que maravilha! Queridos, eu estou encaminhando aqui para a conclusão. E vejam bem, discípulos de verdade são também frutíferos. É isso que Jesus Cristo diz lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, o verso 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Foi eu que escolhi vocês. Jesus está dizendo isto. Ele diz,
Eu os chamei para irem produzir frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome para esta frutificação. Então, esses discípulos, eles não se contentam apenas em seguirem Jesus, mas eles querem levar outros para caminharem com Jesus. E por isso, eles serão frutíferos. Resumindo, discípulos de verdade são os que foram salvos do pecado, resgatados da ira de Deus, tornaram-se filhos adotivos e herdeiros do Pai, já desfrutam em alguma medida do gozo da vida eterna e empregam sua vida para irem e produzirem frutos duradouros, permanecendo na palavra de Deus, orando a Deus, pedindo a Deus graça, força e poder para irem e frutificarem, para produzirem frutos que saltem para a vida eterna. Esta é a vida, é a atuação, é o testemunho do verdadeiro discípulo. Por quê? Porque o verdadeiro discípulo conheceu Jesus, creu em Jesus e segue Jesus. É assim que nós entendemos na palavra de Deus e é assim que nós orientamos aqueles que nos ouvem. Que Deus tenha falado ao seu coração. Curve sua cabeça, vamos orar? Ó Deus querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta hora. Pedimos que o Senhor agora nos continue orientando para que aquilo que ouvimos possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, ó Deus, continue falando com a Tua igreja, com cada irmão, com todas as pessoas que nos seguem agora, que nos ouvem. Ó Pai, que a Tua bênção recaia sobre cada pessoa e que assim possamos, nesta reflexão, entender que o Senhor nos quer verdadeiramente seus discípulos para fazerem aquilo que aprenderam com Jesus e que Jesus mandou que fizesse. E ele diz que é verdadeiramente seus amigos aqueles que fazem o que ele manda. Que assim seja, Deus Pai, para a nossa vida em Cristo Jesus, pela atuação do Teu Espírito. Em nome de Jesus é que nós oramos. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo repousem e permaneçam conosco e com toda a família de Deus espalhada em toda a terra, hoje e para todo sempre, sempre. Amém. Irmãos, que Deus nos conceda a todos uma semana abençoada, que possamos viver e andar no caminho da graça. Que Deus nos abençoe.